Olá, querido em Cristo, graça e paz. O cristianismo, desde os seus primórdios, que tem sofrido ataques, né? A cristologia ortodoxa tem sido alvo de muitos ataques, né? Ataques de cunho teológico e de cunho filosófico. E esses ataques não são só externos, eles são também internos, que eles partem da própria liderança. E é das grandes mentalidades teológicas que surgem as grandes controvérsias, as grandes heresias. Observa isso. Uma controvérsia, uma heresia nunca surge de uma mentalidade leiga. É sempre de uma mentalidade teológica de um nível bem elevado. Por exemplo, lá no quarto século, um bispo é chamado Ário, né? Um bispo lá de Alexandria, né? No Egito, ele cometeu algumas exacerbações e acabou se tornando um mentor intelectual, fundador de uma controvérsia, né? Que é a controvérsia ariana. Veja bem, a Bíblia mostra que Cristo tem uma natureza hipostática. Ele é humano e é divino. Ele tem natureza humana e natureza divina. Entende? É uma doutrina bíblica, né? A doutrina da união hipostática de Cristo. Já Ário, ele prega uma teologia que fere a cristologia ortodoxa. A teologia ariana, além de antitrinitariana, ela é anticristã. Ela é anticristã, é uma teologia muito perigosa, é muito sutil, é muito sorrateira. Para Ário, Cristo não é divino, ele é só humano. Então nega a divindade de Cristo e confessa a sua humanidade. Isso não é perigoso? Então, para o arianismo, para os adeptos do arianismo, para os seguidores de Ário, Cristo não tem a mesma ontologia que o Pai. Cristo e o Pai, eles não são coessenciais, não. Cristo, ele é humano, mas ele não é divino. Então ele nega a divindade e confessa de uma forma distorcida, confessa a humanidade de Cristo. Esse movimento, o arianismo, ele foi levado como ponto de pauta para o concílio de Nicéia, em 325, um concílio ecumênico, presidido pelo imperador Constantino. E foi levado também para o concílio de 381, o concílio de Constantinopla, né? Outro concílio ecumênico, presidido por Teodósio. E nesses dois concílios ecumênicos, o arianismo, a teologia ariana, foi considerada uma controvérsia, a controvérsia ariana. Então foi condenada e repudiada. Condenada e repudiada. Olha, agora o que é preocupante, o que é intrigante, é que o arianismo não morreu aí no quarto século. Ele tem ramificações, né? Tem raízes profundas. A teologia ariana, ela permanece nos dias atuais. E ela tem conquistado muito espaço, principalmente entre a cristandade, né? Muito espaço. Isto é preocupante, é um desafio para a Igreja de Cristo. Outro movimento perigoso é o apolinarianismo, também do quarto século. Apolinário foi um bispo de Laodiceia, né? Uma das cidades ali da Ásia Menor, onde João escreveu. Só que o apolinarianismo, ele é o oposto do arianismo. Ele não nega a divindade como o arianismo. É isso? Ele confessa a divindade de Cristo e nega a humanidade. Para o apolinarianismo, Cristo, ele é divino, não é humano. Sendo assim, o corpo de Cristo foi uma camuflagem, um mimetismo, um engano. Não existe vontade humana em Cristo. Então, Apolinário, ele nega a integralidade da humanidade de Cristo. O apolinarianismo, como também o arianismo, são formas de monofisismos. Monofisismo. Então, Apolinário acreditava o seguinte, que não há vontade humana
em Cristo, porque ele é divino, ele é essencialmente divino. Esse movimento é muito perigoso. Ele foi levado para o concílio também de Constantinopla, lá de 381, presidido por Teodósio. Então ele foi analisado à luz da racionalidade humana, ele passou pelo crivo da Escritura Sagrada e foi condenado e repudiado. E o apolinarianismo, lamentavelmente, tem raízes hoje. É preciso exercer a fé com muito discernimento. Outro movimento também perigoso foi o nestorianismo, fundado por Nestório, um patriarca, era um bispo de Constantinopla. Agora veja a teologia de Nestório, já é uma espécie de diofisismo. Ele confessa as duas naturezas de Cristo, a união hipostática de Cristo. Agora veja as distorções que são sorrateiras, são quase imperceptíveis. Aí a teologia de Nestório é a seguinte: Cristo não é Deus, mas Deus está nele. Então ele tem duas partes, né? É uma fusão de duas partes, né? De divino e humano, né? Ele tem a parte humana e tem a parte divina. Ele reflete Deus, ele não é Deus. Deus está nele. Então Cristo é um teóforo da natureza teantrópica de Deus. Essa é basicamente a teologia de Nestório, né? O nestorianismo. Teóforo é aquele que porta. Então, para essa teologia, né? Que é uma ofensa à cristologia ortodoxa, então, para essa teologia, Cristo ele porta Deus, ele reflete Deus. Essa teologia, o nestorianismo, também foi levado para o concílio de Éfeso, em 431, né? E também para o concílio de Calcedônia, em 451. E nesses dois concílios ecumênicos, o nestorianismo foi considerado uma controvérsia nestoriana. Foi condenada e repudiada. Mas outra controvérsia muito perigosa do quarto século também foi o eutiquianismo. Eutico foi o mentor intelectual, foi o fundador e grande expoente do eutiquianismo. O seu nome foi Eutico, então o eutiquianismo leva o seu nome, né? Ele foi um monge de Constantinopla, né? Agora veja o perigo da teologia do eutiquianismo. Olha, para o eutiquianismo, na encarnação de Cristo, o que aconteceu? A natureza divina de Cristo absorveu a natureza humana. Observa que ele confessa aí as duas naturezas de Cristo. É uma espécie de diofisismo, agora de uma forma deturpada, de uma forma distorcida. Na encarnação de Cristo, a natureza divina absorve a natureza humana. Então a natureza humana foi extinta. E a natureza divina prevalece, mas gera uma terceira natureza. Já pensou que coisa? Então a natureza de Cristo é uma espécie de é uma fusão de humano e de divino. É uma natureza híbrida, humano e divino. E a natureza divina absorveu a natureza humana. Isso é muito perigoso, né? Então o eutiquianismo também foi discutido num dos concílios ecumênicos e foi considerado uma heresia. Agora também no quarto século surgiu o macedonianismo, ou os pneumatômacos. Quem são eles? Os macedônios, os pneumatômacos. Bem, eles confessam que existe uma trindade, mas eles negam a divindade da trindade. E isto é perigoso. Isso, eles têm uma visão antitrinitariana. Bem, a Bíblia mostra que Deus é um ser constituído de três hipostases, né? Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E a doutrina da Trindade, ela é de uma profundidade tão grande que ela foge os limites da compreensão humana. Mas os macedonianos, os pneumatômacos, eles acreditam assim,
que eles negam a divindade da Trindade. A divindade da Trindade. Olha, aquele Atanásio, né, de Alexandria, um proeminente teólogo, um grande apologista, ele combateu veementemente a teologia dos pneumatômacos, né, ou dos macedonianos. Então você observa aí alguns movimentos perigosos, né, o arianismo, o apolinarianismo, o nestorianismo, o eutiquianismo e o macedonianismo, os pneumatômacos. Então observa que desde os primórdios do cristianismo que existem ataques à cristologia, né? A cristologia ortodoxa. Portanto, é importante você ficar de olho nessas controvérsias, exercer a fé com discernimento.